Salve, salve, rapaziada ligada no Decifra Futebol. Eu sou o Guilherme Nazianzeni, se você não me conhece, sou analista de desempenho profissional e esse é o Decifra Futebol, chegando com mais um programa especialíssimo para vocês, programa de análise tática, o nosso Decifrando a Partida. E hoje o tema é a vitória do Flamengo de 2-1 sobre o Mirassol. Então tá na tela aí para vocês, Decifrando Flamengo 2, Mirassol 1. E adianto que foi um grande jogo, rapaziada. Fazia tempo que eu tava querendo analisar uma partida do Mirassol aqui para vocês, já que o Mirassol semana passada foi o tema do nosso Tabelando Ideias, né? O tema principal, né? E lembrando vocês que amanhã, terça-feira, toda terça-feira tem o nosso Tabelando Ideias aqui, então fique ligado que amanhã tem mais. Só que semana passada o tema do nosso Tabelando Ideias foi o Mirassol, como é um time como vencendo a surpresa do campeonato, e além disso tem jogado um futebol muito legal, cara, não é simplesmente um time que senta a bunda lá atrás e aposta num contra-ataque, numa bola parada, e algo do tipo, é um time que tenta jogar, e eu vou mostrar aqui para vocês como foi um jogo de muita alternância, sabe, de possibilidades para os dois times que tentavam jogar, que geravam vantagens e conseguiam explorar essas vantagens no decorrer do jogo, e então, sem mais delongas, eu vou botar aí na tela para vocês. Antes de tudo, se lembrem, rapaziada, se inscreva no canal, sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o like nesse vídeo, nos comentários, a sua opinião sobre essa análise, pedidos de novas análises, sugestões de análises, tudo que vocês quiserem aí nos comentários. Fica o espaço aberto a vocês. E me sigam no @guilherme.analista lá no Instagram, que provavelmente, rapaziada, essa semana já vai estar saindo a nossa página lá no Instagram, então fiquem ligados que tá vindo muita coisa boa aí. Então, agora, oficialmente, sem mais delongas, vamos começar a análise do vídeo. E, cara, como eu falei para vocês antes, foi um jogo interessante porque você tinha vantagens para os dois lados. Dos dois times, eles tinham possibilidades a explorar. E começando pelo Mirassol, cara, na saída de bola, o Mirassol conseguia gerar vantagens em relação ao Flamengo já no início do jogo. E como que o Mirassol aproveitava isso? E aí vai um detalhe muito importante que é Arrascaeta e Pedro juntos mais uma vez. Isso aqui já foi tema aqui no Decifra Futebol. Eu já comentei em relação a dor de cabeça que pode ser pro Filipe Luiz encaixar esses dois jogadores, por mais que isso pareça um pouco de loucura, né? Dois jogadores, dois craques, né? Do nosso futebol brasileiro aqui, que é, se tornarem uma dor de cabeça, né? O fato deles jogarem juntos. E aí eu acho que tem muito mais a ver com a questão defensiva, como o Flamengo pode manter o mesmo nível de pressão, o mesmo ritmo de pressão que faz nos seus jogos, com esses dois jogadores que claramente. E aí, por perfil do jogador, por característica física deles, não são jogadores de pressão assim constante, jogador que vai estar mordendo lá nesse primeiro combate o tempo todo, ou vai estar como é o caso aqui, o Arrascaeta vai anular o primeiro volante dele de saída de bola, não é exatamente esse o caso. Então, para começar marcando, o Filipe Luiz usava esse 4-1-2-1-2, losango no meio de campo aqui, com o Samulino e o Pedro pressionando os dois zagueiros, Plata e o Alan, os dois mais abertos desse losango, o Everton Araújo controlando entre linhas e perseguindo principalmente o Gabriel, enquanto o Arrascaeta no início marcava o Neto Moura. Só que o que acontecia, rapaziada? O Mirassol ele conseguia fazer muitas dinâmicas de saída de bola que confundiam muitas referências de marcação do Flamengo e faziam com que o time explorasse essa superioridade numérica que você tinha no setor de meio campo. Porque você pensa, você olha desse jeito aqui, você pensa, o Flamengo tem 4 jogadores no meio aqui, Everton, Plata, Arrasca e Alan contra 3 jogadores no Mirassol. Só que, na verdade, esses dois jogadores que eu tinha citado, Plata e Alan, que são os mais abertos do losango, eles têm que sair para fazer essa marcação aqui no lateral. Por exemplo, essa bola aqui tá aqui com o Walter, ela sai no Gemes, que abre aqui na lateral para o Reinaldo. Quem tem que fazer esse combate no Reinaldo é o Plata. Então, o que que você tem aqui? Por mais que o Alan, por exemplo, se você tem essa situação aqui, ó, o Arrasca encaixa aqui no Neto Moura, o Everton Araújo encaixa aqui no Gabriel, o Alan encaixa aqui. Você tem essa inversão aqui completamente aberta para o Lucas Ramon,
ou caso o Alan continue aqui, você tem uma linha de passe no meio. Então foi o Mirassol aproveitando muito disso e muitas vezes não só achando esse passe aqui pelo meio, porque o Flamengo conseguia muitas vezes fechar essas linhas de passe, né? Mas às vezes com o Danielzinho, que aí é o principal motor dessa saída de bola do time, apesar do time ter 3 jogadores de meio campo muito, muito técnicos, né, a gente falou sobre isso no Tabelando Ideias, né, como o Neto Moura, ele era um camisa 10 e virou um camisa 5 nesse time do Mirassol. O Danielzinho é um cara com uma qualidade tremenda também nesse time, é um dos líderes em passes progressivos do campeonato e algumas outras estatísticas, falei tudo disso no programa, enfim. Tinha alguns momentos que acontecia isso aqui, ó. O Danielzinho descia aqui, fazia com que o João Vitor abrisse. Lucas Ramon e Reinaldo, os dois laterais, se projetassem com os pontas afunilando por dentro. Aí aqui o Reinaldo sobe. E aí o que acontece? Plata tem que acompanhar aqui. O Alan tem que acompanhar aqui. E aí o que você tem? Você tem um meio aberto. Então, ó, saía jogando aqui. Primeiro de tudo, você já tem esse 3 contra 2, ó. João Vitor, Danielzinho, James contra Pedro e Samulina, que ó, os dois vão diminuindo aqui, só que você sempre tem uma linha de passe aberta. E aí você tinha um Gabriel, que é um jogador com muita liberdade, por mais que ele estivesse nessa trinca de meio de campo, né, nesse 1-2 que o time fazia no meio de campo, esse desenho não era fixo, né? Porque o Danielzinho descia para o meio da defesa, o Neto Moura ele aproveitava esses espaços, o Gabriel principalmente, né? Ele descia aqui para receber essa bola quando saía para o lado esquerdo, mas também vinha aqui aproveitando esse espaço. Então, claramente, o Filipe Luiz já percebe que essa marcação não ia dar tão certo, e aí ele modifica o desenho, né? E aí, como que ele faz? Ele coloca o Alan para fazer a função Arrascaeta de marcar o primeiro volante e coloca o Samolino aberto como Plata, né? Do lado direito. O Samolino ele fica sendo um desses dois jogadores mais abertos do losango no meio de campo. Então, ele muda para isso aqui, ó, Arrasca e Pedro. Opa, perdão, Arrasca e Pedro fazendo esse primeiro combate aqui. E aí a questão é a seguinte, assim, eu acho que o Flamengo, ele melhora ali, né, depois de alguns sustinhos no início do jogo ali, principalmente uma escapada, né, que é justamente gerada a partir do Mirassol, tirando proveito da superioridade no meio, o Danielzinho faz um lançamento para o Chico da Costa, aí você tem a finalização lá do Edson Carioca depois, tudo bem que o lance foi anulado, por conta de impedimento, só que você já tinha um Mirassol mostrando que, cara, você vai sofrer se você manter essa marcação. E aí, rapidamente, ele troca para essa formatação aqui, né? Essa disposição dos jogadores, né? Já que o desenho continua o mesmo. E é o que isso gera? O Flamengo ele perde um pouquinho de combate perde um pouquinho nesse primeiro combate, na verdade. E o Mirassol ele consegue sair jogando. O Mirassol consegue ter a bola e consegue sair do seu campo de defesa, só que aí entra um tema forte desse jogo, que é a limitação técnica de do time do Mirassol em relação ao time do Flamengo, porque como eu falei, é um time muito bem treinado, é um time muito legal de se ver jogar, só que é um time claramente com uma limitação técnica, principalmente se formos comparar com um time da potência do Flamengo, né? Então, muitas vezes você tinha um time conseguindo quebrar a marcação ali na saída de bola, justamente porque era um time com muita coragem, com muita personalidade para jogar. Isso é uma das coisas que eu mais elogio em relação a esse jogo do Mirassol contra o Flamengo, foi a coragem, porque por mais que o Flamengo seja muito, muito superior financeiramente, é, sei lá, tem um trabalho mais consolidado, né, há mais tempo, né, consolidado do que o do Mirassol, né, já que o Rafael Guaraná só chegou esse ano, mas, cara, tiveram personalidade, chegaram lá no Maracanã, primeira vez que o Mirassol joga no Maracanã, se eu não me engano, e vão e botam a bola no chão e tentam jogar e colocam os meias recebendo bola de costas com pressão e conseguindo sair jogando, então assim, por esse lado foi muito legal. E aí, agora entrando mais pelo lado do Flamengo, como o Flamengo conseguia aproveitar essas vantagens que o time tinha no, no seu momento de propor o jogo, né? Já que o Mirassol encontrava as vantagens, como eu expliquei, e as vantagens que o Flamengo conseguia encontrar eram parecidas também. Só que sem fazer aquelas saídas de três, né? Já que o Flamengo ele utiliza o Rossi como esse cara muito ativo na saída de bola. O Flamengo conseguia encontrar muitos espaços nessa região aqui do meio campo, que é justamente onde você tinha 1-2 contra 1 aqui.
E aí, apesar de você de você falar: "Ah, mas poderia não é a mesma situação, porque o o Mirassol era muito evidente que era uma situação muito mais do 3 contra 2 que havia no meio de campo do que esse 3 contra 2 aqui do Flamengo. Porque, como eu falei, o Alan e o Everton Araújo, eles ficavam muito posicionais, né, como esses 2 pivôs à frente da defesa. E aí o Flamengo ia conseguindo manipular esse primeiro combate aqui, usando o Rossi, e aí invariavelmente ia encontrando esses passes aqui. Então, por exemplo, ó, o Rossi saiu jogando aqui com o Léo Ortiz, o Gabriel vinha diminuindo aqui, o Edson Carioca diminuindo o Emerson Royal, o Everton vinha para receber, só que o Danielzinho sempre encaixava no volante lá da bola, enquanto o Chico vinha fechando aqui. O que acontece? Muitas vezes você tinha essa situação aqui, ó, o Arrascaeta ou o Pedro fez isso bastante no primeiro tempo, descia para escorar essa bola aqui, recebendo de costas, o Alan recebe livre de marcação, o Flamengo consegue progredir, e aí que entram as principais o principal mecanismo de ataque do Flamengo durante toda a partida, que era o time conseguia tirar o proveito dessa superioridade numérica, principalmente ali na altura dos volantes, no momento de saída de bola. E aí, chegava ao seu campo de ataque, e quando chegava no campo de ataque, eu vou até botar aqui na tela para vocês verem, a principal. O Flamengo, antes de tudo, o Flamengo se formava um pouquinho diferente dos últimos jogos, porque ó, por mais que você tenha essa linha de 5 aqui na frente, com o ponta direita vindo por dentro, abrindo o corredor pro lateral, quando essa bola chegava do lado esquerdo, essa linha de 5 ganhava mais um elemento. E justamente por quê? Porque o Flamengo chegava no campo de ataque, aí o Mirassol se defendia no seu 4-4-2, o Flamengo atacava, a bola chegava aqui, o Flamengo ia rodando a bola, em algum momento a bola chegava aqui no Samulino, bem aberto, no mano a mano contra o Lucas Ramon. E aí, esse aqui foi o duelo chave para mim dessa partida, né? O duelo chave para o Flamengo, porque o Samuel Lino, no mano a mano contra o Lucas Ramon, ele ganhou todas. Todas, 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 sem exceção, principalmente no primeiro tempo. O Samuelino fez um inferno na vida do Lucas Ramon. O primeiro gol do Flamengo sai justamente de uma jogada que aí não é necessariamente contra o Lucas Ramon, mas é nesse mano a mano do Samulino. Eu acho que era até o Danielzinho que estava marcando ele, então você tem uma vantagem ali física e de velocidade bem clara, né? Só que eu chamaria atenção também para como o Samulino, além de habilidoso, ele deixa o marcador muito confuso naquilo que ele vai fazer, porque é um cara capaz de trazer para dentro para finalizar, né? Ele cortar para dentro ali como um destro jogando do lado esquerdo, cortar para dentro para fazer a batida no gol ou achar um passe, né? Enfim, ou ele pode levar para a perna esquerda, para a linha de fundo para cruzar. E é justamente assim que sai o gol, um cruzamento de esquerda dele. Então, isso é uma característica muito, muito importante para qualquer ponta hoje em dia, nesse futebol moderno, que você estuda cada vez mais os jogadores. E aí, por exemplo, o Lucas Ramon, ele conseguiria estudar o Samulino se ele fosse um cara só de trazer para dentro, um cara que não tem a perna esquerda, ele estuda. Pô, eu vou fechar a perna direita dele aqui, vou dar a linha de fundo para ele, e ele vai errar todos os cruzamentos. Só que aí ele vinha, fechava o meio, ele cortava pro fundo, ele fechava o fundo, ele cortava para dentro. Então, assim, foi um inferno pro Samulino. Pro Samulino não, né? Que o Samulino fez em cima do Lucas Ramon. E aí, em alguns momentos, você via muito esse movimento do Negueba descer para fazer essa dobra de marcação, como o Ceará fez, né? Eu fiz um vídeo curto, né? Não foi um vídeo completo para o YouTube aqui sobre isso que o Ceará fazia com o Pedro Henrique, né? O ponta direita, que era aproveitar que o Alexandre ele ficava aqui numa linha de 3, né? E aí, quando o Samulino recebia, além do lateral, o ponta descia para fazer a dobra de marcação nele. E aí você tinha um Samulino numa inferioridade numérica que era muito complicada, né, de ser vencida. Se em algum momento ele pode vencer essa inferioridade numérica, pode, mas é improvável. Então, o que o Felipe Luiz passou a pedir do Alexandre nessa partida, que quando essa bola chegasse no Samulino aqui, ele não ficasse parado, ele ultrapassasse, ele fizesse a ultrapassagem justamente para gerar a dúvida e isolar o Samulino no mano a mano. Então, muitas vezes aí o Lucas Ramon tinha que acompanhar o Alexandre fazendo linha de fundo, ele ficava no mano a mano com o Negueba, muita vantagem para o Samulino, e aí ele ia ganhar o duelo, muitas vezes ele ficava com o Danielzinho no mano a mano, ou com o próprio Lucas Ramon. Então, assim,
principalmente o lado esquerdo, ele foi muito determinante para o Flamengo. E aí que eu já até trago um outro tema, que é o, já- um mecanismo que mais funcionava nesse time do Flamengo no início do ano, principalmente, era o ataque pelo lado direito, né? Com a dobradinha do Wesley e do Gerson. E a gente não tem mais essa dobradinha. E eu acho que assim, pelo menos pelos primeiros jogos, eu não quero cravar nada aqui. O Emerson Royal, ele pode mostrar o contrário, jogar muito, mas por característica mesmo, o refino técnico do Emerson Real para fazer esse ataque na linha de fundo, eu não acho que é tão preciso como o Wesley. Não que o Wesley seja um grande cruzador, né? Inclusive, ele era uma das críticas que a torcida do Flamengo tinha em cima dele, era alguns cruzamentos que ele fazia errado. Só que eu acho que a chegada na linha de fundo, com potência, com habilidade ali, para muitas vezes vencer um duelo mano a mano contra um defensor, eu não vejo essa capacidade no Emerson Royal como tinha o Wesley. E aí, com o Plata como esse ponta direito, aí entra outra crítica minha, que é o Plata, eu enxergo ele muito mais esse time do Flamengo como um atacante. Ele vem jogando muito melhor como um atacante do que como um ponta. E essa é uma jogada que o Flamengo. Por mais que em alguns momentos do jogo tenha até criado situações a partir disso, né? E obrigando muito que o Edson Carioca tivesse jogando praticamente como um ala pela esquerda que acompanhando o Emerson Royal, o Flamengo não é tão letal como era. Então, assim, eu acho que o Plata, ele tem jogado melhor como atacante. Eu gostaria mais do Luiz Araújo nessa posição aqui, porque o Luiz Araújo é um cara com uma batida de fora da área, com uma batida na bola, um cruzamento melhor que o Plata. O Plata é um cara melhor atacando espaços do que o Luiz Araújo, só que o Luiz Araújo, nessa função de trazer da ponta para dentro, fazendo a dobra com o lateral, eu acho que ele era a melhor opção do Flamengo no momento, porque ele te traz essa ameaça ali do drible no mano a mano, do corte para dentro para bater, e aí a partir desse corte para dentro que você gera dúvida no marcador, porque o Emerson Real tá fazendo a ultrapassagem ali na linha de fundo, né? Então, eu acho que a gente pode até estar vendo uma mudança de característica no Flamengo, focando mais no seu lado esquerdo, porque o Samulino vem sendo esse jogador que você tem que isolar ele no mano a mano. O dever do Filipe Luiz, todo jogo que o Samborino for jogar, é achar alternativas de isolar esse cara no mano a mano, porque ele tá levando muita vantagem contra, assim, tudo bem que é uma amostragem muito pequena, mas, por exemplo, nas situações de mano a mano que ele teve no jogo contra o Ceará, ele levou a melhor em várias. Contra o Atlético Mineiro, quando ele entra no segundo tempo do primeiro jogo, ele leva muita vantagem no mano a mano. E esse jogo também, isso ficou mais evidente ainda. Quando ele estava no mano a mano, ele levava, perdão, a vantagem em praticamente todas, cara. E aí que eu para concluir essa análise, eu queria entrar no tema para mim que foi decisivo da partida, que foi justamente a qualidade técnica para mim. Porque, como eu falei, o Mirassol começa jogando bem. E o panorama do segundo tempo é muito parecido com o do primeiro tempo também, né? Que é os dois times tendo suas vantagens, gerando situações a partir dessas vantagens, só que um lado esbarrava muitas vezes numa limitação técnica. Às vezes, assim, não é nem uma limitação técnica, pode ser um nervosismo, e é normal, né? Muitos desses jogadores nunca tinham jogado um jogo contra o Flamengo no Maracanã com o estádio lotado, né? Então, a gente tem que levar esse aspecto anímico em consideração também, né? É uma pressão do caramba para esses caras, a responsabilidade, né? Por mais que a gente tenha até falado no nosso podcast com o Mirassol, é um time que tem uma certa vantagem por talvez não ter uma pressão tão grande como um clube, como o próprio Flamengo, mas é, em alguns momentos você sentia, ou fica muito nessa linha tênue, né, da limitação técnica, ou às vezes de um nervosismo, né, porque o time conseguia gerar vantagem, quando chegava ali no terço final para concluir a jogada, o time definia mal, e aí você não pode dar esse luxo, esse mole, né, contra o Flamengo, porque uma jogada individual do Samulino, sai o primeiro gol, Léo Pereira, mais um gol de cabeça, mais um gol de um defensor do Flamengo, né? Não era necessariamente uma jogada de bola parada, de escanteio, uma sobra de um escanteio, né? Só que, da mesma maneira, mais um gol a partir de um cruzamento e um gol de cabeça de um dos zagueiros. E o segundo gol, um passe genial, absurdo, inacreditável da Rascaeta, cara, assim. O tapa que ele dá na bola é sensacional, assim, ele é na força perfeita, na direção perfeita e uma batida difícil, né, ainda com a parte externa do pé.
batendo assim, dando aquela rosca na bola, assim, que ela faz a curva ali na frente dos defensores e cai certinho no pé do Plato. E aí que é aquela questão da hierarquia, né? Porque você tem um jogo competitivo. Foi um jogo competitivo. O Mirassol competiu muito com o Flamengo. Só que muitos dos jogos são decididos em detalhes, cara. O futebol, ele tem muito disso, por isso que ele é apaixonante. E desse lado, o detalhe pesou pro lado mais forte, que era o lado de mais qualidade técnica, o Arrascaeta, que eu acho que fez um primeiro tempo legal, o segundo tempo ele tava bem sumido, e aí ele acha aquele passe genial. O Samulino tava ganhando todos o mano a mano, ganhou mais uma, e uma delas saiu o cruzamento. Então, a qualidade técnica desse time do Flamengo falando mais alto quando é esse momento de definição dos detalhes, dessa definição por detalhes, né? Então, e aí eu queria até falar, né? Apesar de tudo isso, o Mirassol faz o seu gol e com uma coisa muito interessante, porque se você viu o nosso vídeo de o tabelão de ideias da semana passada, eu explico muito, né, como que joga esse time do Mirassol, e é um time muito focado em tentar envolver os seus jogadores de meio na partida, a partir disso, direcionar os seus ataques para os lados do campo, onde o time é muito forte, porque os pontas eles sempre afunilam, né? Eles vão por dentro, liberando os lados do campo, os laterais, e aí aquele jogo de cruzamento com muita gente na área. O Mirassol ele ataca a área com muita gente sempre, né? O time que gosta de fazer essa sobrecarga mesmo por ali. E aí é desse jeito que saiu o gol, né? Vou até botar na tela aqui para vocês, para tentar explicar mais ou menos como foi esse gol. Aí, tá na tela aí. E aí é justamente assim: o Mirassol, depois de muitas saídas curtas, como eu tinha falado, em alguns momentos, apesar do time até ter a superioridade ali, identificar qual era a superioridade, mas na hora de ganhar um 10, o time errava a execução e aí dava a transição pro Flamengo. E aí é muito perigoso, né? Você deixar o Flamengo roubar a bola no seu campo de defesa com o seu time correndo para trás é muito perigoso. Então, muitas vezes, o time fazia essa ligação direta aqui com o Chico da Costa. E aí a tentativa de você aproveitar essa superioridade no meio era justamente através de uma segunda bola. Então, assim, o Chico da Costa sempre conta dois zagueiros, só que em alguns momentos, e ele foi muito bem nessa função de pivô, né, de descer para fazer essa parede e disputar fisicamente pelo alto aqui com os zagueiros. Ele ganhava a bola, e aí aqui você tem o Everton correndo para trás, o Alan correndo para trás. Então você tem dois jogadores, mas esses três jogadores aqui do Mirassol. Você tem o Danielzinho subindo, o Gabriel subindo, o Neto Moura subindo. Então você tem três opções aqui contra duas do Flamengo. Mais uma vez a superioridade numérica no meio campo, falando mais alto, né, a favor do Mirassol. Aí o Chico da Costa, ele consegue a escorada, se não me engano é o Danielzinho, ele, no momento ele estava aqui na esquerda, né, recebe a bola, ele faz a abertura, o que acontece? Aí ele já era o Alisson, né, no lugar do Edson Carioca nesse momento. Você tem a dobra ali, o Alisson recebe a bola na ponta esquerda, né? E o Reinaldo passa, só que essa ultrapassagem do Reinaldo, ele nem ultrapassa tanto, né? Ele para no meio do caminho e é o que ele faz, né? Eu não lembro quem era o ponta direita do Flamengo no momento, só que ele fixa o ponta direita pro Alisson ter o mano a mano, ele vence a disputa no mano a mano, consegue levar para a linha de fundo, cruza, o Mirassol ataca com muita gente à área, e como o Mirassol ataca com muita gente à área, teve aquele detalhe que o Lédio ele até fala na transmissão, que foi o Alan e o Everton Araújo entrando muito na área. Só que isso não é à toa. Eles dois entraram muito dentro da área porque tinha muita gente do Mirassol atacando a área. E aí, ali, como os seus dois volantes eles recuaram muito, o funil, né, que é esse espaço na frente da área aqui, né, o funil, ele fica desprotegido, o Gabriel pega a bola, finaliza. Então, assim, um gol construído com ideias, né? Um gol do Mirassol construído com as ideias do time, com o jeito que o time gosta de propor o jogo. Então, sobre esse jogo, foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de fazer esse vídeo. Tava querendo falar sobre esse Mirassol. Tudo bem que foi numa derrota, esperei mal, né? Até pensando por esse lado. Mas eu acho que foi uma demonstração de força, sim, do Mirassol contra um adversário dificílimo, contra o melhor time do país, na minha opinião. Jogando na casa deles, ir lá e competir, duelar com o Flamengo. Foi 2-1, cara. Assim,
Se o Rossi não faz aquela defesa lá no segundo tempo, eu não lembro se era o Chico da Costa que finaliza, né? Aquela defesa queima-roupa, que ele já tá deitado assim, a bola pega no corpo dele e sai. Poderia ter sido 2-2 o jogo. Então, assim, o Mirassol tá de parabéns. Seu torcedor tem que ficar muito, muito feliz pela atuação do time, porque o futuro ele é promissor. E pelo lado do Flamengo, cara, mais 3 pontos, aproveitou a derrota do Cruzeiro para o Santos para abrir mais vantagem ainda na ponta da tabela e ainda com jogo a menos. Sendo muito sincero, eu acho muito difícil que o Flamengo perca esse título, justamente porque nesses jogos mais apertados o Flamengo ainda vai e consegue ganhar, cara, porque tem muitos detalhes, esses detalhezinhos, né, que pesam a favor do lado do time que tem mais qualidade, né? Que é, geralmente, né, é o Flamengo, né? Então, o vídeo foi esse, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, sininho da notificação, like no vídeo, compartilhe nos seus grupos de família, de amigos, de resenha, de futebol. Todos os grupos, espalha a palavra. Me siga aqui, ó. Vou até estar deixando aqui para vocês, ó. @guilherme.analista no Instagram. Já já vai sair a nossa página. Eu acho, prometo para vocês que vai sair essa semana, rapaziada. Então é isso. Fiquem ligados e tamo junto. Até a próxima.